Olá pessoal, meu nome é Benício Lacerda e neste canal iremos reportar sobre ações, fundos imobiliários, ETF, bolsa de valores no geral. Se você já ouviu falar sobre a bolsa de valores, mas não sabe como começar a investir, então fique comigo. No vídeo de hoje, irei apresentar os conceitos básicos de ações, de que forma investir, como investir, quais são as vantagens de se tornar acionistas de empresas. Primeiramente, irei reportar sobre o que são as ações. As ações, elas são frações ou partes de uma empresa. Então, quando você compra ações de uma empresa, na verdade você está se tornando sócio dessa empresa. E como sócio dessa empresa, você passa a ter os mesmos direitos dos donos. Quais são os mesmos direitos dos donos? Você acaba tendo participação no lucro da empresa. E o lucro da empresa, ele é retornado para o acionista sob a forma de proventos, que podem ser de dois tipos: juros sobre capital próprio e dividendos. Os dividendos são proventos distribuídos pela empresa quando ela obtém lucro. Ela é garantida pela Lei 6.404, que estabelece que um mínimo de 25% do lucro líquido seja redistribuído aos acionistas. Claro, se a empresa ela tem lucro, pode distribuir esses dividendos. Não é uma obrigatoriedade. Até porque existem empresas que lucram, têm a alavancagem, mas acabam não distribuindo os dividendos. Já o juros sobre capital próprio era lançado como despesa financeira. Então a empresa ela já lança 15% retido no imposto de renda antes de fazer a redistribuição aos acionistas. Então, o provento que o acionista ele tem ao investir em uma empresa são dividendos e juros sobre capital próprio. Enquanto os dividendos são livres de impostos, ou seja, a empresa ela vende os seus produtos, vende seus serviços, lucra, paga os seus fornecedores, paga os impostos e para que não ocorra bitributação, ela redistribui aos acionistas esse percentual de dividendo. Então, a grande maioria das ações das empresas listadas na Bolsa de Valores distribui uma média de 40% do lucro líquido obtido pelaquela empresa naquele exercício contábil. Mas qual é a regularidade de pagamento? A regularidade de pagamento depende de empresa para empresa. A grande maioria das empresas pagam de forma trimestral, algumas pagam de forma semestral e outras pagam anualmente. Então, tudo depende de empresa para empresa e qual setor a qual você está investindo. A grande vantagem em investir em ações é que você passa a ter uma renda passiva. Então, você já imaginou se tornar sócio de um grande banco no Brasil ou até mesmo de uma grande empresa petrolífera? Tá, beleza. Eu entendi sobre as ações, as vantagens em que eu tenho a me tornar acionista de uma empresa, mas como que eu faço para adquirir essas ações? As ações, elas são negociadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil, B3. Então, para você adquirir essas ações, primeiramente é necessário que você abra conta em uma corretora. Existem várias corretoras no Brasil, como por exemplo, a Genial Investimento, a Rico Investimento, a qual eu invisto, a XP Investimento, a Nubank, o Banco Inter, a C6 Bank, a BTG Pactual. É claro que antes de você fazer o cadastro, vale observar que você tem que saber qual é a taxa de corretagem que essas corretoras estão cobrando de você. Então, beleza. O primeiro passo é abrir conta em uma corretora e o segundo passo é fazer pesquisa sobre aquela empresa a qual você deseja ser acionista. Então, para isso, você deve ler os relatórios gerenciais distribuídos de forma pública. Eu geralmente consigo ler esses relatórios gerenciais por meio de sites que são disponibilizados dentro deles, como por exemplo o site Fundamentos, o site do Status Invest, como também o Investidor 10. Vou deixar o link aqui abaixo para que você possa ter acesso diretamente a esses sites. Beleza, então eu já abri uma conta na corretora, já sei quais as empresas que eu quero investir e como que eu vou escolher o ativo. Bom, as ações elas são classificadas por classes de ativos. Existem várias delas, sendo as principais aquelas que começam com quatro letras, terminadas em três, e aquelas que têm quatro letras com final 4.
O que se diferencia uma e outra? Aquela com final 3 são chamadas de ações ordinárias, do tipo ON, ou seja, são aquelas ações que dão direito ao voto ao acionista. Na prática, toda vez que essa empresa convocar uma reunião aos acionistas, você terá direito ao voto dentro daquela empresa, ou seja, você conseguirá intervir na governança corporativa daquela empresa. Já as ações preferenciais, do tipo com final 4, ou seja, são aquelas chamadas de PN, o próprio nome já diz, elas dão preferência para o recebimento de dividendo. Mas qual é a diferença entre elas? A grande diferença está no poder de voto. Porém, tanto a com final 3 do tipo ON como a do final 4 do tipo PN, você tem direito a receber os dividendos. Pensando nisso, então, eu não quero interferir na governança corporativa da empresa, então eu vou preferir sempre ações do tipo 4, ações tipo preferenciais. Sabendo disso, o que foi que as empresas fizeram? Elas lançaram um novo ticket com final 11. Esse ticket com final 11 era chamada de unit, ou seja, na prática você estaria levando 4 por 4 por 1 por 3. O que isto significa? Isto significa que você estaria levando 4 ações com final 4, ou seja, 4 ações do tipo preferenciais, PN, mais uma ação com final 3, ou seja, mais uma ação do tipo AN. Então, ok, abri conta na corretora, fiz a pesquisa das empresas na qual eu quero investir, escolhi a minha classe de ativo. Qual é o outro passo? O outro passo é você buscar a diversificação da sua carteira. Por quê? Você não pode concentrar todo o seu dinheiro em uma ou duas empresas, uma vez que elas são suscetíveis à mudança do mercado. Isto significa que, se o mercado cai, se a bolsa de valores cai para aquela empresa, todo aquele investimento que você fez naquela empresa também vai ser reduzido. É claro que antes de você investir, você deve olhar qual é a volatilidade histórica de cada empresa. Isso significa o quê? A variação dos preços ao longo de 12 meses. Então, por exemplo, as ações de empresas de varejo, elas são muito mais voláteis do que as ações de bancos. Então, quando ocorre uma queda em empresas de varejo, em relação à sua volatilidade histórica, o acionista ele acaba perdendo bastante, mas também quando ocorre uma alta dessas empresas, o acionista ele acaba ganhando muito. E a grande vantagem de você ser acionista de empresa é que, com baixo capital de investimento, você acaba por se tornar sócio de grandes empresas listadas na Bolsa de Valores e passa a ter uma renda passiva. Então, é isso, pessoal. Se você está gostando desse vídeo, se você acha que esse vídeo te entregou algum valor, então comente abaixo, curta, toque o sininho e não deixe de inscrever. Irei postar mais vídeos relacionados à Bolsa de Valores e vejo vocês até a próxima.